Bom, então, sejam bem-vindas, Tamires e Ana. Um bem-vindo com certeza aí para o pessoal da Descarpac. Sejam todos bem-vindos. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, bom dia, boa tarde, boa noite. E meu nome é Bruno. Eu trabalho na SQR Consultoria, né, SQR Consulting, e a gente está aqui para fazer hoje um episódio piloto do Uma Hora Free com a SQR Consulting. Eu mudei o nome para comportar um modelo no qual a gente chame aí uma empresa por vez, né? A gente abre esse espaço para facilitar, né? Melhorar a nossa comunicação com todo mundo que está no mercado e proporcionar um momento em que a gente ajuda as empresas, no caso hoje a Descarpac, com a Tamiris e com a Ana Paula, a tomarem as melhores decisões, ainda que elas sejam não trabalhar com SQR, tá? Esse espaço é para que, então, Tamires e Ana, vocês tragam as dúvidas de vocês, o que está pegando nesse momento da Descarpac, e a gente aí ao longo de 1 hora aproximadamente, né, eu não vou ficar aqui contando o relógio, né, fiquem muito à vontade, que nessa 1 hora a gente possa discutir instruções e referências regulatórias, normativas também, para guiar algumas resoluções viáveis dos problemas de vocês, e também para direcionar, dar algumas sugestões iniciais de planos de ação que sejam imediatamente executáveis na realidade da empresa, tá? Óbvio que com base na informação que a gente tiver aqui no momento, que muitas vezes é uma atividade desafiadora e é uma natureza, né? O dia a dia da atividade de consultoria, tá? Eu deixei uma apresentaçãozinha que não é para levar 10 minutos, ela chama SQR em 10 minutos, ela começa a partir do segundo slide, mas a gente vai falar um pouquinho disso no final, porque eu gostaria de aproveitar o espaço lá no fim para apresentar um pouquinho como é que está a nossa carta de serviços, que a gente tem estruturado e expandido pouco a pouco, tá bom? Então, sejam aí muito bem-vindas. Se vocês quiserem dar um oi, né, para o pessoal que eu espero esteja assistindo esse episódio em breve no futuro. Tá certo, então. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, indiferente, conforme o horário. Meu nome é Ana, trabalho na Descarpac, faço a parte de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. E já quero de início agradecer a oportunidade da SQR em estar abrindo esse contato com a gente, de forma free, de forma pilota, que eu acho muito bacana essa interação com as empresas. E tenho certeza que a gente vai conseguir aproveitar muito essa 1 hora de consultoria, conversa e muito conhecimento. Legal. Meu nome é Tamires, também trabalho na Descarpac, faço a parte toda de assuntos regulatórios, também pesquisa e desenvolvimento. Também queria agradecer bastante essa oportunidade, porque essa interação com as empresas realmente é muito importante. Às vezes a gente tem algum ponto que a gente precisa melhorar, e essa interação às vezes abre uma luz para a gente bem importante. Legal, Tamires. Só dando também um disclaimer, né, a respeito desse espaço, eu acho que a Ana Paula se falou muito bem, no sentido de que ele tem que ser um espaço de consultoria, mas ele também é um espaço leve, que é uma coisa que nós da SQR, e eu, na verdade, eu acredito muito nisso, é uma coisa que a gente tem conseguido trazer para dentro da SQR, que é lidar com as coisas com um pouco mais de leveza, entendendo, né, que a gente não precisa ficar assim, tipo, sisudo para resolver as coisas com seriedade. Então, é uma bandeira também que eu levanto, que eu acho que é muito importante, né? E a ideia, né, vem inclusive do coffee break, né, que a gente já tem uma interação legal com o pessoal, e expandir, né, para esse momento um pouco mais técnico, né, mas que não precisa ser, sei lá, sem graça por causa disso, tá? Então, sei lá, fiquei muito à vontade, não sei quem vai falar primeiro, mas queria saber como é que eu posso ajudar vocês. Vai lá, Ana, você é melhor falando. Tá certo. A gente tem, certamente, todo dia inúmeras dúvidas e questões diferentes que a gente acaba se batendo, mas alguns pontos que a gente tem bastante. Não seria. Dificuldade, talvez não seria a palavra certa, mas talvez precisamos de uma orientação de alguém de fora, ou um esclarecimento um pouco maior. Na questão das UDI, obviamente, que agora é o assunto do momento também, não só nosso, como de todo mundo, né? E é um negócio que tá vindo com um certo prazo para adequação, mas assim, quanto mais tempo levarmos para começar, pior fica. Então, eu acho que é um assunto bastante que está causando bastante preocupação e apreensão das empresas em si para conseguir regular.
A gente também tem umas questões sobre dossiê, que daí a Tamires até domina mais do que eu, que é ela que cuida. E eu sei que também é outro ponto de sofrimento, entre aspas, assim, para ela, mas é um negócio que tira o sono, porque quando a gente envolve documentação interna e externa e a gente tem uma lista, tem uma questão que a Anvisa disponibiliza, mas a gente tem, infelizmente, uma questão de que a gente depende do inspetor que vai avaliar, que vai receber o negócio, que vai fazer uma inspeção aqui na fábrica, no nosso CD, e depende muito da interpretação dele. Então, assim, são questões que a gente gostaria até de uma orientação ou de uma questão, assim... Ai, me fugiu a palavra, desculpa. De como a gente consegue organizar e estruturar isso que fique de uma forma que evitem brechas ou que a gente consiga realmente apresentar o que a RDC pede, que é o que domina, o que manda, na verdade, né? Se a RDC dá a orientação pra gente, a gente gostaria de cumprir ela 100% do que ela pede. Então, até, Tamiri, se tu quiser complementar a parte dos dossiês mesmo, porque... A nossa parte de dossiê técnico é uma parte que a gente tenta a todo momento melhorar e fazer com que o sistema fique mais ágil, né? Só que como os nossos produtos são classe 1 e classe 2, em sua maioria, depende do país que a gente está falando, do fornecedor que a gente está falando, ele entende que ele não é um produto para a saúde, que a gente não tem toda aquela documentação que a Anvisa pede. Às vezes fica bem complicado de a gente conseguir juntar todos esses documentos que a RDC pede, e ele não é um sistema... O nosso sistema hoje não é um sistema... como é que eu posso falar? Ágil e eficaz. A gente, às vezes, dá uma demorada para fazer os dossiês e tudo mais, mas, assim, a gente tenta a todo momento melhorar, né? E até seria importante, assim, uma consultoria de fora, algo que, às vezes, dê uma luz para a gente, que, às vezes, é uma coisa muito simples e, no nosso entender, a gente complica. Uhum. Tá. E a questão das UDIs, eu acho que é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Acho que vai ser um desafio enorme para quem trabalha com importação, e a gente vai ter muito trabalho pela frente, assim, eu imagino. Uhum, legal. Tá, eu tô só anotando algumas coisas que, à medida que vocês vão falando, né, porque aí já vai passando umas coisas na cabeça, e aí depois elas somem, né, a gente não anota, Sim. e depois vai falar, não, a respeito do que você disse e tal, e Sim. isso vai fugindo, né. Então, assim, primeiro, Tamires, saiba que vocês não são os únicos, tá? Assim, né, eu sei que quando a gente está dentro de uma empresa, né, eu não falei nada disso no começo, né, mas assim, eu tenho 10 anos de experiência, né, e não é muito, mas não é pouco, e conseguir passar, talvez pelo meu espírito inquieto, por diversos ambientes, né, isso tem seus lados bons e os lados ruins, os nossos amigos do RH sabem bem, e, né, e conseguir experienciar vários ambientes diferentes, né, isso também me ajuda hoje a ser consultor, né. Então, em primeiro lugar, saiba que vocês não são os únicos, tá? Inclusive pela nossa tendência, que às vezes tende a ser um pouco perfeccionista, pelo próprio cargo, área que a gente ocupa, né? A gente tende a achar, né, que existe um 100%, né, Ana? E ele não existe, né? Acho que esse é um ponto legal da gente considerar. E quando a gente fala em empresas, né, vocês estão aí na realidade da Descarpac, fiquem tranquilos, porque essa sensação de, não sei se, tipo, eu não sou ágil o suficiente, eu não entrego rápido, sei lá, o negócio não tá super ajeitado, é muito comum pela própria forma como as empresas geram demandas, né? Hoje a gente até levanta muito essa bandeira, né? Tem uma piada que o Marcelo faz, né? O Marcelo Antunes, que acho que na primeira reunião que eu fiz com ele, quando eu comecei a trabalhar junto, né, na SQR, ele falou assim para mim, cara, sabe por que as empresas não têm estratégia regulatória? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque geralmente elas não têm estratégia alguma, né, assim, em algumas tomadas de decisões. E aí você sofre para tomar outros tipos de estratégias que, né, você não tem a base para elas, tá? Então, às vezes, é muito comum essa sensação de, cara, mas eu não tô chegando, não tô entregando, não sei o quê. E, na verdade, você tá. Só que às vezes a gente olha com um olhar um pouco míope sobre essa forma com que o nosso mercado se desenha.
Tá? E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o inspetor, gente, é o inspetor, né? E aí ele vai, né? Eu vou pegar o que a Ana disse, né? Ele tem os entendimentos dele a respeito dos requisitos. E isso pode vir tanto da experiência quanto do que ele aprendeu com uma outra pessoa e etc. E ele vai tender a fazer essa leitura, né? Abraços, inspetores, né? Eu amo todos vocês, vocês são muito importantes. Como todos nós somos muito importantes para essa cadeia, né? Mas assim, ele tende a fazer essa leitura, assim, digamos, majorando, né? Aumentando os riscos diante de uma leitura de um requisito, e à medida que a gente está em diferentes posições da cadeia, a gente vai fazer leituras um pouco diferentes. E é por isso que, em primeiro lugar, a gente tem que ter muita paz no coração, e aí isso vale para os inspetores e vale para as empresas também, porque o que a gente está procurando, né, são pontos de divergência que agreguem para todos os envolvidos, né? Então, fiquem tranquilos, a gente vai voltar, viu, no dia e nos dossiês, mas eu acho legal fazer algumas palavras iniciais em função do que vocês estão dizendo. E aí é muito interessante nessa interação, o que a gente sempre fala, o que eu sempre falei, né, é que a gente não sofra, né, o Marcelo também fala isso, né, a gente não sofra bullying regulatório, tá? Isso é fundamental, né? E é por isso que a gente trabalha como a gente trabalha na estrutura da SQR, que é entendendo os conceitos, né? Por isso que é até engraçado, assim, ontem a gente estava conversando com um cliente, né, e estávamos discutindo, sei lá, a gestão de mudanças, e o Marcelo, ele puxou, sei lá, um livro de 1900 e nada, e falou, não, porque isso aqui começou aqui, nananã, né, vocês não precisam entender tudo isso, mas nós, como players do mercado, é importante que entendamos para dar essas orientações que ficam mais leves, né, como você disse, Tamires, né, é muito importante que a gente consiga achar um ponto de leveza para o nosso processo rodar, e a gente ainda assim atender o requisito, tá? Aí eu vou no 100% da Tamires, né, esse 100%, ele é uma ansiedade que bate dentro da gente, né, como eu disse, pelas pessoas que geralmente nós somos, mas que ele é inatingível. E, na verdade, é importante que ele seja, porque o que a gente está lendo no papel é um requisito. Eu até tenho um artigo sobre isso, sei lá, meio velho no meu LinkedIn, mas que eu acho que funciona bem para explicar sobre isso, né? Então, você está lendo o que o regulador está pedindo, né? O que, sei lá, um Notified Body está pedindo, né? Diante de um documento desses. No entanto, como a gente vai atender, diz muito mais respeito à nossa empresa, à realidade dela, quem ela é, onde ela está, para onde ela quer ir, qual a estratégia, blá, 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 né? Como a gente se organiza como empresa, do que a respeito do requisito em si. Então, é muito comum a gente tentar implementar soluções respondendo ao requisito, sem pensar qual é a especificação que nasce do requisito que eu estou tentando atender na realidade da minha empresa, né? Então, essa especificação é como é que eu faço o design, né? A Tamires está aí, a Tamires não, a Ana está aí no dia a dia do desenvolvimento, né? É exatamente a mesma ideia, né? A diferença é que a gente está aplicando para um processo e também para os produtos, né? E por fim, essa questão, né, que a Tamires falou, né? Às vezes o pessoal fecha negócios com parceiros, né? Que lá no país deles isso não é um medical device, né? E aí mesmo quando é muito comum nós nos depararmos com essa relação, principalmente quando a gente é importador e principalmente no Brasil, né, que a gente ainda tem a figura do detentor de registro, né, que na minha opinião é um problema que a gente precisa pensar no futuro ou em algum momento vai precisar pensar. Isso toca também, por exemplo, no UDI, né? Eu vou falar um pouquinho disso depois dentro do escopo brasileiro, né? Em que a Anvisa tem que especificar dentro de uma regulação, né, o detentor do registro e diferenciar ele de outras partes potencialmente interessadas, né? Mas a gente tem essa questão. Quando a gente está importando um negócio de fora, é muito comum você não ter um representante da direção, tá? No sentido estrito, assim, né? Ou representante da gerência, né? Da RDC 16. É muito comum a gente não ter essa pessoa presente na mesa de negociação, né? E isso é muito complicado, né? Eu não estou dizendo que tem que ter, mas eu estou dizendo que no modelo de negócios de cada empresa é importante que se considere a falta dessa pessoa naquele primeiro momento, se esse for o caso, né? Isso pode causar, tá? Então, nesse processo vem junto esse pacote de a gente entender exatamente qual é o nível de, né, o desempenho, né, o desempenho e a segurança, né, da equipe de desenvolvimento que está naquele parceiro lá fora,
né? E com certeza aí entender, né, na realidade daquele parceiro, qual é o nível de exigência que aquela jurisdição tem em cima dele. Porque muitas vezes, se você tiver uma assimetria muito grande desse nível de exigência, você cai em diversas situações muito incômodas, né, que a gente tenta aí no dia a dia de assuntos regulatórios, né, como eu já brinquei muito, a gente fica tentando aí justificar o injustificável e explicar o inexplicável, né. Então, é isso, assim, é uma fala inicial de vamos ficar em paz, tá tudo bem, né, assim, bola para frente. Porque essas imperfeições do mercado é que também, né, possibilitam que a gente faça um trabalho diferenciado, possibilita que a gente brilhe muito no processo de fazer, né, as coisas acontecerem no máximo dos nossos esforços e da nossa capacidade e sem desrespeitar riscos, né, que vão ser aí, podem ser, né, extremamente danosos para as partes interessadas, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar tudo isso nesse começo, assim, para puxar coisinhas que vocês disseram, que eu acho que são importantes e que muita gente compartilha no nosso mercado, tá? Não, eu acho que por isso que esse teu projeto é tão interessante assim pra gente como empresa. Que a gente acaba conversando com pessoas diferentes da gente, né? Do nosso ciclo, e a gente percebe que essas autocobranças, que esses empecilhos, que esses problemas não são nossos, não são exclusivamente nossos, Ana e Tamires, ou enfim. É um negócio geral e é um negócio que não significa que você não cumpre o requisito, ou que você, como empresa, não é bom, ou que você, como pessoa dentro da empresa, está falhando. Não, na verdade, são pequenas divergências, ou enfim, pequenos problemas que a gente passa pelo caminho, mas que não são exclusivos nossos, que não são exclusivos teu, Bruno, que não são exclusivos da empresa X, da empresa Y, na verdade são rotineiros de todo mundo, né? Então acaba trazendo uma segurança pra gente também, no sentido de que a gente realmente está fazendo tudo o que a gente pode, com certeza sempre buscando melhorar, aprimorar em tudo, mas que a gente também não está falhando ou não está deixando de fazer por uma incompetência, que nem falou a Tamires, assim, por essa falta de cobrança nossa, que seria, assim, que é um negócio que a gente acaba pesando inconscientemente, né? Por isso que é tão legal ter essa conversa, assim, essa troca de experiência. Legal. É bem isso, assim, a gente se cobra muito, eu acho realmente, como você falou, Bruno, eu acho que é muito do cargo que a gente exerce, do que a gente faz, a gente acaba cobrando uma perfeição que ela não existe, e é bem importante a gente ver que essa não é uma realidade exclusiva nossa, que todo mundo passa pelos mesmos problemas, que a gente busca algo, às vezes, a gente quer fazer aquela coisa na ânsia de fazer, Isso. e isso é uma realidade de todos nós, né? Então, é muito legal ouvir outras experiências, ouvir que isso não é exclusivo, é bem importante para a gente também, como profissional. É legal, assim, eu tenho percebido que, até como eu disse, né, assim, a gente está descobrindo, de fato, qual é a estratégia de comunicação da SQR à medida que a gente está fazendo, né, e, cara, isso é muito bonito, e para quem tem o perfil como o nosso, dessa coisa do perfeccionismo, cara, isso é muito comum, né, as nossas áreas técnicas atraem, né, esse perfil, e também esse perfil é muito importante para elas, né, mas eu tenho percebido muito isso, né, porque no fim é um desafio meu também, né, Bruno? O que você fez de marketing na vida? Sei lá, cara, eu vejo YouTube, converso com pessoas e tento fazer o melhor, né? Então, às vezes, quando a gente cai numa posição de assuntos regulatórios, por N motivos que levam a um erro de leitura ali, né? Porque é isso, né? Qualidade regulatória, o pessoal acha que é a mesma coisa, tem todo esse problema. Mas você cai ali e, cara, não tem um curso disso, né? Assim, as formações são as mais diversas. E quando a gente fala de consultoria nessa área, eu acho que em todas as áreas, a gente está falando também de humanidade, né? Essa coisa de lidar com o próximo, de entender como a pessoa pensa, achar os pontos de consenso e tudo mais, né? Mas vamos lá, vou entrar aqui quando a gente fala de UDI. Gente, o que vocês já viram de UDI, assim? Né, assim, para onde vocês estão indo, né, em UDI? Porque quando a gente fala em UDI, estamos num momento bom, porque, né, assim, mesmo, assim, onde é que você precisa mesmo? É nos Estados Unidos, né?
Sim. E assim, né, mas para onde vocês estão indo? Vocês já têm Estados Unidos? Vocês querem ir para outro lugar? Como é que tá, assim? Não, a gente... Pode falar. Pode. Não, eu só ia falar, nosso principal mercado é o mercado brasileiro, né? Até Uhum. onde a gente tem noção e conhecimento, não temos a intenção de expandir para outros países, né? A gente faz a importação de, de países e daí a gente o nosso principal comércio, o nosso principal mercado é o mercado brasileiro. Uhum. Tá, beleza. Então vamos lá. É, bom, já que é o mercado brasileiro, a gente pode aproveitar a papelada dos Estados Unidos e da Europa, né? Porque, né, a nossa consulta pública aí da Anvisa, abraço Anvisa, aliás, né? Ela, ela é muito parecida, né? Ela não se afasta muito do que os caras pedem ali, né? Depois eu vou Uhum. abrir aqui alguns documentos e a gente fala um pouquinho, tá? Primeiro, assim, quando a gente fala na questão da fundamentação, né? Eu não vou, obviamente, nessa, né, sei lá, a gente vai falar disso aqui uns 20 minutos, e aí, como eu falei, a gente não tô contando relógio, sabe, não é uma coisa assim de Uhum. cobrança, então depois a gente fala de dossiê, sei lá, mais uns 20, eu não vou ficar nesse tempo assim, tipo, eu vou mostrar, tipo, no detalhe todos os requisitos, mas é para vocês entenderem o que que é acionável, né, cara, é muito louco, essa tradução não existe, tá, gente, não existe, né, é que a gente fica pensando em actionable, né, do inglês, Uhum. e eu já discuti muito isso com o Marcelo, esse negócio de traduzir o actionable, né, e não é muito fácil, tá, mas assim, é importante passar para vocês algumas coisas que coloquem vocês em movimento, tá. Então, assim, se vocês estão preocupadas com o mercado brasileiro, isso é bom, né? Assim, tudo bem, né, o nível de risco dos produtos é mais baixo, a gente tem um timeline um pouco melhor aí dentro da consulta pública para isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês, então, algumas bases que a gente separou, né, e que fazem parte também do curso que a gente vai oferecer de UDI aí, tá? Primeiro eu vou começar pelos Estados Unidos, tá? Então, pelo Code of Federal Regulations, tá? Se vocês quiserem, Tamires e Ana, depois aqui da nossa conversa, eu monto, tipo, uns arquivinhos compactados, tá? E mando para vocês, isso Muito daqui legal. organizado, Por tá bom? favor. Beleza? Então fiquem em Beleza. paz. Não precisa sair, tipo, desesperado anotando, tá? Que Mas, bom. é, né? Então, assim, eu até coletei, né? A gente coletou recentemente peguei esse arquivo do Federal Register, né? Que até estava falando outro dia com o Marcelo, ele falou, é o DOU dos caras, né? E é um DOU muito amigável, né? Porque, poxa vida, né? Que DOU desse mundo eles explicam as coisinhas, assim, né? Tipo, Pois é. né? É FDA, cara, né? Assim, eles colocam bem bonitinho, tá? Não sei se vocês já mexeram com esses documentos, Eu já dei mas uma olhada. então tem o sumário e tal, né? Tem bastante informação. O que eu fiz aqui, tá? Eu basicamente coletei, né, essas partes aqui do 21º capítulo do CFR e coloquei numa pasta, né? Porque óbvio que eles vão dar todo esse contexto, né? Então, se você vier aqui um pouquinho mais para frente, né, eles falam inclusive da parte de custos, é bem legal. Mas se a gente vier aqui no Table of Contents, você consegue ver, né, como é que está organizado a apresentação dessa informação, que é enorme, é massiva, né? Mas que ao mesmo tempo dá uma base para muita coisa. Só que olhar aqui para cada parte do regulamento é extremamente penoso, né? Assim, é um negócio que você fala, meu Deus do céu. Só essas 3 colunas eu já não acho muito legal, né? Do ponto de vista de leitura do documento. Então, o que eu fiz? Eu fui baixando cada uma das partes, tá? Para dar uma lida em algumas coisas, né? Como eu falei, a gente vai falar bastante de UDI nesses próximos, sei lá, 2 meses da SQR. A gente elegeu como um tema, até por causa da consulta pública. E assim, uma coisa que é legal depois que eu dei uma passeada, eu achei bem interessante pegar direto desse ICFR aqui, tá? Que ele é mais atualizado tipo, é o caminho dentro do caminho, cara. É um negócio muito doido, né? Assim, que estava dentro do site deles. Aí eu deixei separado aqui. Eu vou passar no chat aí para vocês. Não sei se vocês já navegaram muito pelo site do FJ, mas fica como também uma referência legal, né? Porque aí você pode procurar as outras coisas também, tá? Mas assim, o importante daqui é a gente entender esses pontos aqui, né? Que você tem a parte 830, né? Que ela dá realmente as regras do jogo do UDI,
E aí outras partes, né, que quando se a gente centrar a nossa atenção no UDI, óbvio, né, a gente parte do centro do UDI e as outras partes vão ficando acessórias porque elas vão chamando outros requisitos, tá? O que eu quero falar daqui, tá? É só isso aqui, porque eu vou entrar na parte acionável, né? Eu estou dando as bases, né? Então, onde que a gente pega as informações? Porque se eu entrar aqui, a gente vai ficar, tipo, um tempo absurdo, né? Olhando, ele vai falar isso aqui, aquilo lá, tá? Mas é importante entender que aqui estão os requisitos, né? Tá o corpo de requisitos, e é coisa pra caramba, né? Assim, é uma coisa que você olha e fala, meu Deus do céu, né? É só por causa de um número, né? Assim, tipo, é um número rastreável que eu tenho que colocar no meu produto, né? E aí, né, temos essa coleta de requisitos para fazer. Eu comecei pelos Estados Unidos porque eles são, assim, né, os pioneiros, né, dentro desse contexto. Você pode ver, né, que os documentos do MDRF conversam bastante, né, com essa base deles, né, de 2013, né, o início dos assuntos, 2012, 2013, o início dos assuntos relacionados ao UDI, tá? Mas vocês vão ver que eu vou passar rapidinho por um outro motivo, tá? Eu vou passar aqui, então, para MDR, tá? MDR, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Então, coletei aqui o MDR, estudei ele. Aí, assim, antes da nossa conversa, porque eu tô fazendo isso, tá, gente, para me ajudar a estudar mesmo, né? Mas eu tive tempo de fazer isso daqui, que eu chamei de trilha UDI no MDR, tá? E depois eu vou passar para vocês também, tá? Mas isso daqui o que eu fiz? Eu peguei o MDR e aí eu, né, entrei lá no... Vocês navegam bastante no site da SE ou não? Não. Eu Tá. olho de vez em quando, porque eu gosto de ficar fuçando e procurando as coisas. Então eu olho de vez em quando. Aham, tá, não, beleza. É porque, eu até vou colocar na procura mesmo, né, os MDCG Documents, então essa é uma outra referência bem importante, né, onde a gente encontra os documentos, né, que o Medical Devices Coordination Group, né, que atua no contexto da Comissão Europeia, e que eles são, né, um expert group, né, dedicado aos medical devices, eles fazem esses documentos aqui que são, né, eles endossam, né, esses documentos. Esse negócio de achar a palavra certa é meio chato também, mas a gente usa bastante regulatórios, assim, né, então eu tento usar também, né. Eles colocam, né, eles vão endossando esses documentos. Se vocês não têm costume de usar, vale a pena, porque tem muita referência excelente aqui, tá? E inclusive, né, quando a gente vai aqui no Ongoing Guidance Documents, você consegue ver o que é que está sendo, o que está no forno deles lá, né? Então isso também é bem importante, tá? Ele demora um pouquinho para abrir aqui, né? Mas é legal que a gente tenha uma noção da trilha, né? Isso é uma coisa que a gente usa bastante no nosso serviço de inteligência, tá? E assim, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu peguei todos os documentos que dizem respeito ao Unique Device Identifier, né? E é louco, né? Porque você, como de novo, cara, é um número, né? Assim, tipo, cara, eu vou criar um número, vou pôr o número no né, no minha rotulagem, vou mandar esse negócio pra fora, né? Tipo, pôr na caixinha e tal, e boa, né? E gera muita coisa, tipo, é muito volume de informação, tá? Uma coisa meio abstrata, assim, né? No Exatamente. começo. E aí, o que que eu fiz? Eu montei uma trilha UDI para o MDR, tá? Então, eu abri o MDR e eu fiz uma coleta de todas as citações de UDI, tá? Para dentro de um documento, né? De um mapa mental, que é esse mapa mental aqui. Depois eu vou mandar para vocês. Talvez vocês tenham visto em algum post meu, eventualmente eu faço um merchan aqui do Mind Map, desse XMind 8, porque é uma coisa que ajuda muito a estudar, tá? E aí, no nosso dia a dia, né? Vocês que sabem, né? A gente sempre tem muita coisa para fazer. E eu acho que todos nós vivemos nessa busca, né, de achar a forma mais eficiente possível de extrair o conceito de dentro desses documentos, que geralmente são grandes e, né, cheios de coisas. Mas o que eu fiz aqui? Tá? Eu peguei todas as citações de UDI e coloquei dentro de um mapa mental, tá? E são realmente assim, a ideia é que depois eu consiga, né, eu não deu tempo de fazer isso, tá? Eu compartilharia com vocês sem problema, mas é porque a minha ideia aqui é puxar todas essas citações, então vocês conseguem ver, tipo, né, o artigo 2, artigo 10, 13, 14, 18, o 27, que é do UDI System, e aí a minha ideia é depois conectar os MDCG Documents aqui,
para a gente conseguir visualizar o que explica melhor o que. No fim das contas, tanto os documentos guia do FDA, né, também tem alguns, eu acabei não coletando, então não os apresentei aqui, mas os documentos guia da União Europeia, né, da Comissão Europeia nesse caso, eles são explicitações dos requisitos, né? E aí, de novo, a gente volta naquela questão do bullying, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado durante uma auditoria para não sofrermos esse bullying, entendendo que, pela própria visão, né, dos caras, né, de um inspetor, de um auditor, ele vai majorar o risco daquele requisito, e é seu trabalho também minorar o risco daquele requisito, né, na skill ali, e também um pouco óbvio, né, na capacidade de explanação dessa pessoa, né, para essa pessoa sobre o que você enxerga, né, como ele se aplica na realidade da sua empresa. Então, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, aparece todas as citações de UDI, tá? É um documento que ficou bem legal, serve como uma base para vocês estudarem, inclusive, tá? Queria ter feito isso também para as partes do CFR 21, mas não deu tempo mesmo, né? E assim, gente, tá bem legal, tá? Vocês vão ver que é grandão. Depois, quando eu passar, se vocês quiserem, eu passo, inclusive, esse arquivo editável, né? Mas aqui tem que baixar o Xmind 8, tem que saber usar um pouquinho, não é difícil, tá? Vale a pena a investigação. Mas depois eu posso passar também num formato PDF, que aí você tem que brincar um pouquinho com o zoom, né? O zoom do PDF, mas dá para ler, tá bom? Fica um negócio de qualquer meio... maneira já vai ajudar bastante, gente. Fica um papiro, né? Pode falar, Isso. Ana. Não, é só exatamente o que a Tamires falou, esse documento vai ajudar bastante a gente. E assim, essa ideia de fazer o mapa mental agora para o UDI, mas não só para isso, é muito interessante. A gente tem um mapa participou mental de uma outra consulta pública com vocês também sobre regulamento de software, né? Isso. E aí o Marcelo... Oi? Não, me falar, a gente fez foi um curso, né? Não sei, foi só uma discussão sobre a consulta pública, né? Isso, é sobre algumas que tiveram ali naquele dia, né? E uma delas, o regulamento de software foi a que mais marcou a gente porque era mais importante no dia ali para nós, né? E o Marcelo também mostrou um outro documento, que era uma árvore de decisão para cada ponto da consulta. E esse tipo de documento é uma visão diferente do que a gente normalmente faz. Então, o teu mapa mental aqui agora para o EDI, além dele ser extremamente rico em informações e ele conseguir detalhar muito melhor o que cada coisa fala, ele já traz uma... A minha cabeça já foi, assim, em 1 bilhão de outras coisas que ele vai ser útil, assim. Não o do UDI exatamente, mas a ideia do mapa, né? Eu brinco muito com o pessoal da Descarpac, que desde que eu fiz um curso com vocês sobre o MedSap, eu virei a louca do Draw.io, que tudo eu faço fluxograma. Sabe? E assim, são ferramentas que elas auxiliam muito, até para você conseguir entender realmente o que tá pedindo, para você não se perder no caminho, sabe? Achei muito legal esse teu mapa. Muito legal. bom. Legal, obrigado. Assim, a gente está trabalhando na SQR, até outro dia, cara, a gente vive nesses brainstorm louco que aparece assim no meio de uma outra discussão, né? E eu acho que faz parte da própria... Não, acha? E assim, eu acho que faz parte do processo, né? A gente, às vezes, nos ambientes empresariais, a gente tenta suprimir essas divergências, né? Tipo, não é divergência, é tipo você desviar do assunto, né? O importante é saber, tipo, desvia, né? Anota e volta, né? Porque a gente estava falando outro dia e chegamos assim, putz, cara, é muito importante a gente pensar em criatividade regulatória. Né? Porque são coisas assim que a gente não para raciocinar, mas isso que você está dizendo, Ana, tem muito a ver com a transferência, né, de conhecimento. Então, como é que eu adquiro um negócio que me ajuda aqui e eu transferindo, de repente, o esqueleto, a forma de raciocinar me ajuda lá, né, me ajuda no outro assunto. E regulatórios tem muito disso, né, porque a gente está sempre ali, né, tendo que ter muita malemolência com os conhecimentos que a gente adquire, né? Então, esse é exatamente o espírito, na verdade, desse ambiente, desse momento também. É que vocês olham e falam, caramba, dá para levar isso aqui para outra coisa, tá? Então, Isso. exatamente, essa é a ideia. Mas vamos lá, então aqui, eu separei esse negócio, a gente também, né,
passando rapidamente, tá? Se a gente for... Cara, o MDR é enorme e tal, né? Mas, assim, vocês podem ver que tem um monte de coisa, mas, né, o que geralmente você vai se apegar é nos basics, assim, né? Tipo, Sim. guidance do basic, UDI e as mudanças, né? Ou o guidance nos sistemas para UDI, né? São coisas assim. Vocês vão ver que aqui no meio tem coisas que eu coletei que são específicas, né? Tipo, negócio de lente de contato, spectacle frames, etc, né? Mas é que eu montei um pacote aqui, depois eu Uhum. passo. Às vezes você consegue ver uma coisa num lugar e usar para outro, como a gente está dizendo, Sim. tá? Então, assim, vocês podem ver que, cara, base teórica tem muita, né? E eu não vou dizer para vocês assim, né, tipo, leia tudo, não sei o que, eu sei, tipo, o tempo é limitado, né? Mas o importante é a gente criar essas ferramentas de navegação para facilitar algumas leituras, tá? Antes assim, eu separei algumas imagens que eu queria passar com vocês para a gente falar sobre a parte acionável, né, da atividade, tá? Mas eu também peguei esses guias do GS1, tá? Então, assim, no contexto da aplicação do mundo real, né, do UDI para os seus produtos, você vai precisar da agência emissora, né? Né, não estou dizendo façam com GS1, mas sei lá, às vezes que eu fiz, que eu implementei, que eu trabalhei com isso, foi com GS1, né? Assim, eu Uhum. não sei se é porque é uma empresa maior, né? Mas assim, foi o primeiro contato que eu tive, sei lá, foi uma coisa que o próprio contato com eles me ajudou bastante a entender alguns detalhes, né? Porque vocês vão ver que tanto no regulamento, sei lá, dos Estados Unidos ou da Europa ou, sei lá, nos documentos do MDRF, você vai ter algum lugar, um ponto dizendo assim, né? Você vai escolher uma agência emissora e no fundo essa agência emissora ela trabalha, óbvio que é mais leve, mas ela trabalha um pouquinho como um notified body ali, né? Ela vai criar um corpo de especificações que ela vai usar para atender aos requisitos do regulador, porque no fim das contas ela também será um regulado, né, de alguma forma Sim. dentro desse contexto. A questão é que ela já está acostumada para N outros mercados, né? Então ela vai, né, você vai ter que entrar, digamos assim, no esquema, né, de como ela trabalha, né? Então, para um processo de avaliação de fornecedores, isso também é importante, né? Bruno, você ligou em todas, conversou com todas? Não. Quando eu precisava implementar, eu corri porque eu precisava fazer. Eu, sei lá, eu achei a GS1 parecia mais fácil, tá? Sim. Então, né, estamos falando aí de mundo real, né? Esse documento aqui é bem legal, tá? Eu vou passar tudo para vocês, tá, gente? Tá. Mas Tá. esse Implementation Guideline deles é bem interessante, tá? Você tá vendo? 63 páginas, né? Não é nada assim, tipo 5, né? É É duro, rápido de né? ler. Né, a vida é complicada. Mas assim, a ideia é que esse documento é legal para tornar esse UDI um pouco mais perto, né? Óbvio que ele não vai te ensinar a fazer. Na Uhum. verdade, em alguns pontos ele até ensina, mas ele vai ajudar a tornar a realidade do UDI mais próxima da sua empresa, tá? Então, esse step aqui é muito importante, né? Que é realmente você contratar uma dessas empresas e começar porque vocês vão ver, tem uma base de dados, né? Não sei se vocês já começaram a fazer isso, mas tem uma base de dados em que você entra lá e você vai informar, tipo, sei lá, o meu celular, né, ele é tipo formato tal, peso tanto, eu não lembro todas as especificações, mas você vai colocar as especificações lá e ele vai te dar o famoso UDI-DI, né? UDI-DI, né? Que é o CPF do seu produto nesse novo mundo maravilhoso de identificadores únicos, né? Certo. Mas então, deixa eu passar aqui. Esse Implementation Guideline é uma base boa também, tá? E aí, a gente passando para outras... Eu vou terminar na Anvisa, né? Então, Uhum. aqui a gente também tem o MDRF, tem 2 guias bem legais, em especial esse aqui de 2013, tá? Que ele vai trazer, então... se vocês já, tipo, Esse eu conhecerem... baixei, mas não tive tempo de ler. Esse é o problema natural da vida, né? Entendeu? Né? Cara, é isso aí, né? Assim, dores no coração, né? Não tem Dores no jeito, coração. né? Que você fala, cara, Prioridades. A gente cara, vai vale isso. botando algumas coisas na frente, assim. Sim, lógico, né? E na verdade, né, uma vez, que nem o Marcelo falou uma vez para mim, né? Ele falou assim, cara, a gente gera valor agregado porque a gente tem esse tempo, né? A gente consegue Sim, estudar o negócio e trazer o que importa, né? com Então, Isso. certeza. é uma função, né, que também a gente consegue encaixar muito bem como consultoria. Mas, assim,
Esse documento é bem legal, tá? Ele também vai trazer uma série de eu ia falar requisitos, né? Mas não são requisitos. Ele traz uma série de boas práticas, né? Porque ele não é mandatório, não vai ser, né? Mas ele digamos assim, né? Vai tentar harmonizar. E aí, com muitas aspas, né? Todo mundo sabe, quem trabalha em 2, 3 territórios diferentes sabe que sofre muito, né? Nessa transição. Mas, né? A ideia, né? É que os reguladores utilizem esses documentos do MDRF como base para irem harmonizando, né? Os requisitos regulatórios deles. Então também ele traz muita coisa legal, serve como uma base muito boa para você fazer o design aí do seu processo, tá? E também a gente tem, então vou terminar aqui, né, a própria consulta pública da Anvisa, tá? Eu não sei, assim, se vocês já deram uma boa lida nela. Eu não dei uma boa lida nela, eu li um pouco, mas assim, né, aquela lida na diagonal, ver se não tem nada muito diferente. Isso. Se vocês quiserem fazer algum comentário, inclusive. Não, a gente também, eu dei uma lida por cima dela, a gente até tem uma reunião entre o nosso grupo ali, o nosso setor interno, a gente tem uma reunião agora, começo de agosto, para discutir a consulta pública, porque o nosso jeito de lidar com as consultas públicas é assim, cada um lê, né, depois a gente faz um brainstorm todo mundo, vê os pontos mais importantes e daí a gente participa da consulta. Legal. Inclusive, né, ela vai até dia 6/9, eu até deixo aqui no título, para não esquecer. Isso. Né? Mas participem da consulta pública. Não, a gente vai participar, com toda certeza. Eu dei e aí, assim, eu separei a consulta, separei uns prints, né, do webinar da Anvisa também, tá? O que mais, como eu disse, né, assim, eu dei uma lida, assim, também não li, nossa, super em detalhe, mas você vê que não tem nada, até porque não faria sentido, né, a Anvisa inventar muita moda nesse processo agora, né? Imagina, os caras estão sentados no conselho, né, MOR lá, eu esqueci o nome certo disso, mas o conselho MOR do IMDRF, né, eles não vão falar, tipo, não, vou criar um negócio aqui, uma jabuticaba. Diferente, né, de todo mundo. Não. Né? Enfim, né? Mas assim, eu até separei alguns prints aqui da apresentação deles, né? Que me chamaram a atenção, né? Tem essa questão do cronograma, tá? Né, como vocês disseram, né? Eu cortei a cabeça aqui do cara, né? Mal chato. Mas desculpa, né? Ficou aqui. Mas eu precisava da informação, né? E aí, assim, a gente tem a galera, né? Os produtos aqui de classe 1 e 2, né? Vocês podem ficar, né? Tem um tempo maior aí, dá para ficar mais tem um tempo maior. Na realidade. A gente tem produtos classe 3 e 4, mas é minoria, assim. Então, a nossa maioria hoje no mercado é 1 e 2. Então, a gente tem um tempo maior aí para se adequar à legislação. Mas aí depende, né? Assim, produto 3 e 4, ele pode significar que você tenha que gastar uma boa energia para, né? A gente já é o famoso 80/20. Né? Então... Isso, provavelmente a gente já vai começar, a partir do momento que a RDC for publicada, a gente já quer estar com algumas coisas bem encaminhadas, assim, para que o negócio flua de uma maneira legal. A gente sempre recomenda, né, correr com esses planejamentos o quanto antes, porque, cara... Né, então eu peguei aqui as coisinhas, né, da cronologia e tal. Depois também eu passo para vocês, né? Se vocês quiserem, nesse momento, porque é a realidade mais importante para vocês querem entrar para dar uma olhada na CP ou eu prossigo? Para tipo, olhar alguma coisa específica? Não, pode... Não sei, Ana. Pode prosseguir, né? Tá, beleza. Pode prosseguir hoje, porque é que a Tamires falou, a gente também não... Até participou, assistiu o webinar da Anvisa, tudo, mas nós não paramos especificamente para estudar a CP detalhadamente, né? Ainda, sabe? Então... Tá. Então eu vou abrir uma imagem aqui para vocês, né, que na verdade a gente, né, às vezes monta, às vezes tira de outros lugares, mas fazem parte dos nossos treinamentos, né. Mas assim, cara, o importante de hoje, sempre quando a gente fala em UDI, é pensar que não é uma coisa assim, monstruosa, né? Embora tenha muito documento, o processo de implementar, ele, óbvio, exige algum nível de planejamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais, mas fiquem em paz com a noção de que é isso, né? Você vai fazer um cadastro junto a uma entidade emissora, essa entidade emissora, ela vai te dar
esse daqui, que é o DI, tá? Que é que alguns... Tem gente que vai chamar de DI, tem lugares que vai chamar de UDI, DI. No caso específico, né, da GS1, por exemplo, eles chamam isso de GTIN, né? GTIN, tá? Que é basicamente isso. Ele vai te dar um CPF falando assim, sei lá, parabéns, esse produto é de fato o que você diz que é, né? Então, aqui está o código dele, né, que é o que vai fazer a identificação única, né, no sentido de part number, né, o que vai diferenciar ele de todas as outras coisas. E aí você, né, fabricante, tem que desenvolver, né, você vai utilizar uma estrutura de código para gerar um PI, né, que é a identificação que vai dar ali a rastreabilidade daquele produto. E aí, né, um junto com o outro vão formar o UDI do seu produto, né? E como a gente costuma dizer, assim, né, tem até outras pessoas com quem eu já trabalhei que elas falam isso, nada é simples, né? É muito comum, né? Isso aqui não vai ser simples, mas isso aqui não é difícil, né? No sentido de a gente entender, dar o tamanho que as coisas realmente têm no contexto da empresa, tá? Então, assim, o que eu puxei aqui que eu acho legal de puxar nessa imagem, né? Que é muito importante, cara, e tem condições em que isso não se aplica, você vai ter algumas variações no que cada jurisdição vai te pedir, mas é importante que você, se possível, coloque esse código tanto no formato AIDC, né, que é o formato de leitura de máquina, quanto no formato HRI, né, Human Readable Interface, se não me engano, sei lá, depois tem escrito aqui, né, mas assim, que vai aparecer, né, a pessoa tem que ser capaz de identificar, né, um ser humano quanto uma máquina serem capazes de identificar esse UDI, tá? E aí, né, a gente tem as agências emissoras aqui, tá? Essa é a estruturação que tem que aparecer no seu UDI, né? Pode ser um QR Code, né, que no caso, por exemplo, da GS1, e aí cada um deles vai ter um nomezinho para essas coisas, né? É por isso que o legal é você já ir, se vocês não estão conversando com pelo menos uma ou duas agências, já vale a pena ir conversando, porque vai ter esse casamento que tem que acontecer, né? Então, quando eu fiz a minha implementação, a primeira implementação de UDI, eu ficava ligando, né? Eles te passam um contato de uma pessoa que é como aquele contato que a gente tem no Notified Body, e você fica tirando dúvida, né? O cara vai te dar um monte de coisa para ler, entendeu? Aí tipo, você tem que ler um pouco, aplicar um pouco, né? E aí liga pro pessoa e troca ideia, fica lá 10 dias trocando ideia, né? Mas é bom porque a gente aprende bastante. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso, Ana. Vai ser tipo validação de sistema, assim, ó. Mas mais ou menos. Deus do céu. Tudo bem. Lots of fun, tem que pensar assim, não tem jeito. Superamos a validação também. Superamos o UDI também. Superou a validação, é verdade. Exatamente, então, né, vocês estão ligados, né? Então, assim, você vai poder usar um QR Code, aí na realidade da GS1 chama Data Matrix, tá? Então, assim, a gente costuma assustar um pouco, né, com, às vezes, algum nome, alguma coisa, mas uma coisa que a gente sempre fala na SQR também, cara, 95% das coisas não são novas. Elas são só ou releituras de uma coisa velha, ou elas são explicitação de uma coisa velha, né? Então... Eu nem sei onde eu li isso, cara, outro dia. Acho que foi em algum documento de dossiê técnico, acho que do MDRF, em que eles falavam isso claramente. Eles falavam assim, cara, embora pareça que aqui tem um monte de requisito novo, não tem. E depois eu vou passar esse documento para vocês também, em algum momento vocês vão achar essa frase. Mas é muito legal, né, para a gente entender que tudo deriva de uma coisa só e que, né, não precisa ser místico, né, obscuro, né. Então, fica legal. Eu vou passar para a próxima imagem, que eu também acho bem importante. Cara, por que será, né, que nessa pasta não está funcionando o negócio de passar para a próxima imagem? Eu não sei. Tá? Então, algumas definições, é isso aqui, né? Então, isso aqui é o que traz paz no coração, né? É só uma série de caracteres, né? E que você vai colocar nesse produto, né? E aí, né, o que ela vai demandar da gente é que tá, né, onde entra o tchan da coisa, tá? Eu não vou ficar lendo esse negócio aqui, porque é boring pra caramba, né? Mas o que é importante? Então, você tem que ter tanto a identificação automática e captura de dados, quanto a interpretação legível por humanos, né? Isso tem que estar presente no seu UDI.
Outra coisa legal de colocar aqui, né? Então, a gente tem que pensar dentro do contexto da empresa, e aí, né, como eu falei, vocês como pessoas que estão dentro do Descarpac vão ser muito melhores do que eu para dizer exatamente como essa conexão acontece, mas assim, pensando na Descarpac, por exemplo, a gente tem que pensar no sistema UDI dela, né? Então, como que ele vai rodar, né? E aí é que entra a brincadeira, né? Porque, assim, Tamires, cara, eu detesto, né? Tipo, não é para ficar assim um puxão de orelha, mas o planejamento devia ter começado talvez um pouco antes, né? Sim, com certeza. Porque no momento em que a gente começa a pensar na colocação desse sistema do UDI, uma coisa é você falar, beleza, aqui ó, etapa 1, eu vou produzir, né? Produzo o meu UDI. Então, fiz todo esse processo de conexão ali, conversei, por exemplo, com uma GS1 da vida, já tenho, né? Porque vocês vão ver, eles vão te dar acesso a uma base de dados, essa base de dados você vai colocar, tipo, e cara, a realidade de vocês talvez haja muitos produtos, né? Então fica uma coisa assim, tipo é tipo regulatórios do mundo invertido, né, do Stranger Things. Então, você vai ter que fazer a gestão, né, daquela base dos GTINs, né, e essa gestão tem que conversar com o processo de gestão, né, de configuração dos seus produtos, né. Também é uma tecla que a gente tem batido muito na SQR, né, que é a gestão da configuração, e que às vezes a galera fala, meu, what the hell, né? O que é gestão da configuração? Mas são essas coisas, né? Que parece que não fala de nada, né? Mas elas são muito importantes, em que a gente está falando de como que a gente faz, né? É exatamente isso, a gestão da configuração do nosso produto, né? Fica mais fácil se a gente Sim. pensar em sistema, né? Então a gente vai para outras áreas, né? Engenharia de sistemas, coisas divertidas que dá para explorar aí, sei lá, no final de semana. E aí, né? Que eu estudei um Mais pouco ou disso nos menos. últimos tempos. Com criança e tudo, né? Churrasco é difícil. Então, tudo bem. Mas, né? A gente, né? Churrasco só entre nós, né, gente? Claro, como sempre. Mas É, assim, entre nós aqui, sim, né? Dentro de casa. E aí, Ah, uma sim. coisa que é interessante é a aplicação do UDI na etiqueta ou no dispositivo. Porque isso gera questões do tipo, cara, qual é a impressora que eu vou comprar? Como que ela vai se comunicar com o meu sistema? Qual vai ser o processo de geração do UDI dentro desse sistema e qual é né, e a gente pode até ir para o campo de validação de software, né, na medida em que a gente vai falar da integração desse meu sistema que vai gerar o UDI com o meu sistema ERP, por exemplo. Tá? Tá, ô Bruno, posso te fazer uma pergunta? Claro, Talvez uma pergunta bem amadora, mas enfim, já que eu estou acha? aqui. Não existem perguntas amadoras. A aplicação do UDI no dispositivo. Eu não lembro mais, eu vou ser bem sincera pra ti, eu não lembro mais da questão do webinar e eu também não parei para olhar a consulta pública com a atenção que ela precisa. Então eu vou te perguntar. Quais são os dispositivos que a gente tem que ter o UDI no dispositivo exatamente? são implantáveis. E Eu não lembro Você vai mais o ter. que falou Os na. implantáveis vai, né? são os implantáveis, tem mais algum, É, mais um que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu sei que os implantáveis precisa. Tá. mas a gente pode olhar também, É, né? É, eu é, lembro que ele bateu nessa tecla algumas vezes no sim. webinar. Eu confesso pra vocês que eu não lembro mais o que foi falado tudo. Ah, não, mas, meu, ninguém lembra, né? Esse é o ponto. Não, foi bastante informação, assim. Normalmente o webinar, quando é de consulta pública, é muita informação, e daí a gente tem que. Isso, por isso que a gente senta e conversa depois, porque aí É, fica mais. Uhum. Não, claro. Não, mas vamos ver aqui, peraí. Entidades emissoras, banco de banco de dados. dados. Aqui, ó. Acho que dá pra gente talvez usar isso aqui como um keyword. Dispositivos reutilizáveis em que o suporte da AGI é colocado no próprio dispositivo. Vamos tentar com o próprio. Momento gestão da informação, né? É o mesmo. Ele está dando umas regrinhas. Já deve ser atribuído no O próprio dispositivo ou sua embalagem.
As empresas... Reembalam ou rerotulam, olha que palavra doida, dispositivos com seu próprio Meu rótulo. Deus. A Anvisa também faz seus neologismos aí, né? Faz. Deve ser colocado no rótulo no próprio dispositivo em todos os níveis superiores. Beleza. Dispositivos reutilizáveis. Achamos aqui um tipo. Devem ter suporte no próprio dispositivo. Né? E quando é kit... Você está falando que não requerem aqui. Isso. Ah, não, mas é quando... Isso daqui é a situação de kit, né? Que, Kit de não IVD. beleza, mas também não requerem. Né? Dispositivo configurável. Mas também a gente não está falando, né, de que ele tem que ir no próprio. Vamos ver se a gente acha os implantáveis que a Tamires falou. Eu lembro que ele falou, não... também posso estar errado. Não, vou voltar aqui. Voltar ali naquele... Quer ver, ó? Ele deve falar mais alguma coisa. Os dispositivos reutilizáveis devem ter o suporte da UDI no próprio dispositivo. O suporte da UDI dos dispositivos que necessitem de processamento entre os pacientes deve ser permanente e legível. Após cada... ele está dando os requisitos, né? Isso. Aí ele fala que não pode interferir, né, na segurança ou desempenho, não pode ser marcado diretamente porque não é executivo. Vamos procurar um implantáveis aqui, vai, gente. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Espera aí que eu vou colocar um implantáveis aqui. Dispositivos implantáveis. Me parece. Não fala nada. Mas eu lembro que durante a webinar ele comentou sobre isso. Uhum. Tem que ver quando o webinar vai ser disponibilizado para a gente poder dar uma olhada de novo. Então, eles não disponibilizaram ainda? Não vi ainda se eles disponibilizaram. Eu estou esperando porque eu quero ouvir de novo, ver se surge mais alguma dúvida. Uhum. Basicamente, ele está falando dos dispositivos reutilizáveis, né? Colocado no próprio dispositivo. Os implantáveis e os reutilizáveis, né? Que lá, quando ele procurou os implantáveis antes, tinha um item que falava. Na minha cabeça faz sentido, né, que você coloque nos implantáveis. Isso. Na minha também faz mais sentido, assim. E no reutilizável também, para te conseguir dar uma Claro, rastreada nele, né? Sim. Pelo momento, a biblioteconomia aqui não foi muito fácil. Mas, né, assim, mas eu acredito que, na verdade, é porque você também vai ter esse requisito em outras jurisdições, né? Então, eu acredito que deve ter algum lugar aqui, alguma coisa escrita nesse sentido. Depois a gente precisa acompanhar de novo, ver se pega o webinar, né? Que Sim. o pessoal geralmente demora um pouquinho para soltar, mas solta em algum momento. Bom, mas assim, eu imagino que a principal preocupação, talvez, na realidade de vocês, seja os descartáveis mesmo, né? Tipo de a gente tem os glicosímetros, né? E depois a gente vai ter mais os descartáveis, assim. O glicosímetro, provavelmente, então, a gente vai ter que botar no próprio dispositivo, não sei. A gente vai ter que parar para... Pois eu acredito que sim. Mas eu acredito que esse seja o menor dos nossos problemas. Por conta de fabricante e tudo mais, eu acho que é o menor dos nossos problemas, assim.
E aí assim, nessa questão, só voltando aqui, né, na aplicação do UDI, a gente tem que pensar nesse ponto de vista sistêmico, né? Então, por exemplo, como que eu vou garantir que sistematicamente esse negócio vai conversar com o meu processo produtivo, com o meu processo de vendas, com o meu processo de expedição, né? Como é que o pessoal, né, assim, e uma coisa, cara, que eu enfrento eventualmente, né, que é tipo, como é que tá, por exemplo, se eu tiver que trabalhar com assistência técnica, com algum tipo de manutenção, né, você tem essa questão, né, de tipo, qual que é a menor parte que eu uso para fazer uma assistência técnica, né? Se a gente pegar o conteúdo da MDR, por exemplo, você vai encontrar lá, né, que tem o UDI para partes de reposição, né, ou partes de produtos. Então tem essa questão, né, que você vai precisar colocar esse sistema para rodar e à medida que, né, se vocês sentarem para discutir, vocês vão ver que tem muita interface, né, com os processos de rastreabilidade, né, com É que como que... não. Pode falar. Desculpa. Acha? É que não dá para esquecer no planejamento dele que ele tem que ele tem que conversar com o sistema todo da empresa, né? Que ele vai interferir, ele vai ter que ser interligado com interface para fabricante, com a nossa interface na parte de expedição, com a nossa interface de fabricação aqui no que a gente faz aqui, com a nossa parte de vendas, com a nossa parte de saque. Então, assim, ele tem que ser um negócio muito bem estruturado para a hora que a gente for realmente começar a implantação dele, ele atenda à necessidade de todos os processos, né? Porque o que é muito comum de acontecer, não só na Descarpac, mas em geral nas empresas, é que as pessoas pensam, por exemplo, eu vou fazer a implementação, um exemplo qualquer de um sistema, um RFID, ou enfim, na parte logística da empresa, e eu esqueço de conversar com os demais departamentos. E aí eu não tenho essa interligação entre o meu sistema com os demais, e eu acabo não conseguindo, depois que ele está implementado, é muito mais difícil para a gente corrigir. Então, é bem o que tu está falando agora, essa interface dele, essa interligação, enfim, do UDI do início ao fim do processo, né? O pessoal costuma focar na etapa que ele mais pega, assim, mas os demais também têm uma interferência dele. Isso não só para o UDI, mas... É para a vida, né? Mas assim, o, mas o que, né, assim, especificamente nesse ponto, né, se a gente pegar, por exemplo, o UDI, ele vai ser exigido na declaração de conformidade da CL, vai ser exigido, né, digamos assim, arquivos técnicos, né, que esse termo é meio etéreo, né, mas Sim. ele vai ser exigido no corpo, né, de registro histórico de projeto, por assim dizer, né, do seu produto. Então, ele vai afetar uma série de coisas, né, porque como é que compras enxerga esse negócio, por exemplo, né? Isso. A gente vai ter que Então, parar e sentar com todos os setores e fazer com que a coisa se converse. exatamente. E eu acho que essa é uma coisa que tudo bem, é muito comum, né, Ana? Como você falou, ela é muito comum, né? É uma coisa acionável que você tem que fazer. Você tem que sentar com todo mundo e conversar sobre esses pontos. E aí eu posso ir até no sentido, né, do que eu estava falando, de gestão da configuração do processo, né? E do que a gente chama, né, de engenharia de sistemas, né, que é uma área de conhecimento específica que lida, né, com a gente entender o ciclo de vida dos produtos, né, que é o que a gente tenta fazer, né, na aplicação dos nossos trabalhos sempre na SQR, que é falar, cara, qual é a aplicação, qual é a visão do ciclo de vida que a gente pode ter de um produto ou de um processo para fazer esse encaixe, né? E aí, uma coisa legal de fazer, tá? É de repente, que também é meio óbvio, né? Vocês vão ouvir isso em diversos contextos, né? Mas você trazer para a mesa realmente, né, os representantes dos diferentes processos, e aí é mais louco ainda, porque a gente pode falar até de estrutura organizacional, porque a galera enxerga como departamento, e na verdade a gente vem enxergar como processo, blá blá blá, né? Dá para ir todo brincar no parquinho da ISO 13485, da ISO 9001 agora, mas é chamar os representantes desses processos para entender esses impactos, né? Então você vai lá, faz a avaliação de impacto, né? E pede para essas pessoas colocarem
porque aí vocês, eu não sei como é que é na realidade de vocês, mas creio que vocês tenham uma boa interface ali com qualidade, né? Mas pedir para o pessoal da qualidade fazer né, essa coleta e esse, digamos assim, né, esse consenso dos requisitos que vão chegar dos muitos processos, né? Muitas vezes a gente acaba pulando essa fase e aí depois fica muito, muito difícil, né? Muito doloroso Bem você, complicado. né, mexer em alguma coisa, né? E a gente tem essa questão aqui, a 3, né? Que é fazer a gestão do banco de dados de UDI, que no fim das contas você vai gerar porque você vai ter que atribuir UDI para os produtos, Uhum. né? Então, uma coisa que eu acho que é acionável também na realidade de vocês é conversar com... e aí, cara, né, não pode... É difícil a gente fazer isso só com os processos. É legal fazer com, sei lá, a direção da empresa, alguma coisa assim, para raciocinar sobre quanto a gente coloca de peso em cada uma das nossas linhas ou famílias de produtos ou produtos, né? De peso assim, de tempo e energia gasto, porque você vai ter na equação a classe de risco, que a Anvisa fala, classe de risco baixa lá na frente, né? E você também vai ter, por outro lado, a classe de risco alta, que se a gente pensar em gerenciamento de risco, né, ela nos traz uma severidade muito maior no dano, do dano que ele acontecer, né. Então, no fundo, percebam, né, a gente tem o contato com os caras para colocar o UDI no produto, né, com qualquer que seja o fornecedor. A gente tem o olhar sistêmico de pegar os requisitos dos diferentes processos afetados, e a gente tem, ao mesmo tempo, o que o pessoal chama de... o pessoal que fala muito de MDR, né, que é você fazer a gestão do portfólio dos produtos, né, a gente tem a gestão do portfólio do UDI, Sim, né, sim. que é entender e falar, cara, sei lá, tenho 2, 3 na classe de 3 ou 4, só que esses caras têm datas bem mais apertadas e eles tendem a dar muito mais Mais trabalho, trabalho. né? Porque, e aí a gente pode até brincar de gerenciamento de risco, né? As medidas de mitigação necessárias para esses riscos, elas têm que ser mais robustas, né? E aí esse nível de robustez vai bater ali direto no design desse processo do ponto 2, né? Então, aí você sobe a régua, né, para esse outro produto específico que tem a classe de risco maior, eu vou ter que subir a régua para conversar com todos os processos, né? E aí quem vive em empresa sabe o quanto é difícil fazer as pessoas pararem, o quanto é difícil, né, você ajudá-las, né, cara? Eu não gosto dessa coisa de dar porrada, assim, né? Óbvio que às vezes é preciso, mas eu acho que, assim, né, eu gosto muito dessa coisa de ajudar as pessoas a enxergarem e elas fazem parte de processos, né? Que as coisas, o trabalho delas tá além do departamento, né? Essa coisa do departamento é um negócio muito, né? Assim, meio bad, assim, né? Tipo, sei lá, eu sempre, né? Os outros lugares por onde eu passei, eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai fazer um processo de qualificação de um fornecedor, né? Fica um baita de um jogo de empurra, porque você envolve P&D, você envolve qualidade, você envolve o compras ou supply, sei lá, né? E é muito comum o pessoal ter essa dificuldade, sabe, de desenhar o processo antes para ter uma noção de quando que o P&D entra, quando que o supply entra, quando que a qualidade entra e quem passa a bola para quem, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em UDI é mais ou menos a mesma coisa. É você olhar o perfil de risco, né, do seu portfólio, tá? E aí a gente entra nesse mix ali dos pontos 2 e 3, né? É olhar o perfil de risco do seu portfólio e desenhar o seu processo para responder de uma forma eficiente de acordo com o nível de risco, né? Que é o que a 13485 nos pede no fim do dia, né? Assim, né? Que a gente considere esse perfil de risco para desenhar as nossas medidas, tá? E aí, né, o trabalho de vocês, né, que também acaba sendo nosso em alguns momentos, né, é fazer com que as coisas sejam simples, né? Com que elas sejam assim as mais leves possíveis. E aí a gente nessa tendência às vezes do perfeccionismo a gente acaba criando uns monstrinhos que depois fica difícil de gerenciar, né? Então, né? Assim, então a gente estava até falando disso ontem, né, com um cliente nosso. Mas é assim, é isso, cara. É você. Eu brinco, né, que saber muito é importante para saber do que você abre mão. É mais importante, né, para você definir o que você não vai fazer do que definir o que você vai fazer, né? Porque
Porque o que você vai fazer, beleza, né? Assim, agora, o que você consegue suavizar? Não fazer dentro dessas atividades para tornar as coisas mais leves, mais palatáveis, mais, assim, processáveis para todo mundo, né? E aí, e ao mesmo tempo manter, né, como eu falei, né, mais no começo, manter essa nossa capacidade, né, de argumentar com qualidade, com robustez, diante de um inspetor, diante de um auditor, deixando muito claro para ele que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente, né, está usando o melhor do nosso conhecimento naquela situação, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que os melhores auditores, inspetores, eles sempre procuram isso, né, observar a evolução, né, entre cada visita, né? A gente nunca vai chegar no 100%. E eu vou passar para a próxima imagem que eu separei aqui sobre UDI, tá? Então, a gente tinha entrado na CP aqui, né? E aí, assim, sim. eu deixei separado aqui uma imagenzinha, né? Que é mais ou menos essa carinha aqui, né? Essas imagens estão em alguns guias por aí, né? Tem coisa do GS1 também aqui. Mas, assim, essa é a carinha, né? Imagina que todos aqueles passos ali que acabam demandando toda essa discussão da nossa parte, eles chegam no final para você fazer essa posição de informação dentro do seu carrier, né? Que é o famoso suporte, né? Que eles chamam de suporte na consulta pública, né? Que é o que vai levar o seu UDI para o seu produto. Então, né? A gente tem aí que inclusive falar com a galera do design, né? Das rotulagens e tudo mais, né? Até essa interface a gente tem, né? Para mostrar, né? Então, aqui nessa realidade, a gente está falando, né, do GTIN. Uma coisa que é legal vocês ficarem de olho é isso, assim, dependendo, inclusive para CP no caso, né? Mas dependendo da jurisdição, ela vai fazer algumas especificações, assim, muito, muito pontuais, né, a respeito do que tem que compor o seu PI, né? E aí, como que isso também vai inserir alguns requisitos dentro das suas necessidades de rastreabilidade, das suas necessidades relacionadas ao processo, né? Então, é muita conversa, às vezes, né, com o pessoal de produção, de manufatura, né, para fazer esse casamento, para gerar o PI direitinho lá no fim, tá? E o que mais? Eu coloquei mais uma aqui, que diz respeito aos containers. É uma dúvida comum que o pessoal tem também, né? Pois é. Mas o pessoal, assim, qual que é a ideia, né? Todos eles vão falar, exclui o que for container de transporte e para baixo disso tenha, né, o jetim para cada nível de embalagem que você monta, Trabalhar. né, para esse produto. Isso. Tanto que vocês vão ver, e aí, gente, né, nunca nos esqueçamos, né, isso não é para você, Tamires, não é para você, Ana, especificamente, é para todos nós, né, produto acabado é produto com tudo, né, é com a caixinha também, é com tudo que vai junto, Sim. né. E, né, acho que essa é uma mensagem muito importante e que, no fim das contas, a gente pode aproveitar a realidade do UDI para melhorar a qualidade dos produtos, né? Aquela coisa, já que eu tenho que atender o requisito, por que eu não uso, por exemplo, os níveis superiores, né, do meu GTN? E aqui essa imagem do GS1, tá, gente? Mas assim, por que eu não uso os níveis superiores do meu GTN para conversar de uma forma otimizada com os controles de projetos relacionados às embalagens, né? Quanto que eu consigo, entendeu? Tipo, aproveitar uma coisa para né, gerenciar a outra, por assim dizer, né? Então, esse daqui é uma dúvida que o pessoal geralmente tem, mas quando você entra no próprio sistema, ele vai te fazer umas perguntas lá, né? Pelo menos no GS1. Ele te pergunta sobre embalagem, se tem nível de embalagem, né? Ele vai te obrigar também A falar. a falar sobre isso, tá? E é isso. Se for container de transporte, fique em paz, mas fora isso, você vai precisar ter um GTN, né, para os níveis Para superiores aí todos de os níveis de embalagem. embalagem. Isso, tá? E a gente vai ter bastante trabalho, Ana. É, cara, como sempre, né, assim, é um negócio... Assim, eu acabei de dar conta das instruções de uso da Anvisa. as instruções é tranquilo, né, assim, É que a gente tem uma gama bem grande de produtos, a gente tem muito produto cadastrado. Uhum. Então, eu tive que... A gente fez, acho que, 400 instruções de uso para Nossa. alimentar o sistema. Então, foi um trabalhinho bem puxado. Acabei de dar conta dela.
Cara, isso é muito louco, né? Porque no fim das contas, né, a instrução de uso ela tem que ser esse extrato final aí, né, do Isso. gerenciamento de risco, com, né, ah, todas as pontos que a gente observa ao longo do nosso processo de desenvolvimento vai virar sua instrução de uso. E às Uhum. vezes é mais difícil do que a gente imagina, né, fazer uma... Levou mais tempo do que eu estava achando que ia levar, assim, sinceramente. Sim, sem dúvida, é normal. Mas assim, sobre o UDI, é mais ou menos isso que eu acho que é legal falar, né? Eu separei isso daqui porque eu estou dando uma estudada, né? Como eu falei, para essa Sim. questão da comunicação da SQR, e que ao mesmo tempo, né? Eu acho que ajuda vocês a pelo menos ter uma trilha, né? De onde está a informação, porque às vezes isso gasta muito tempo no regulatórios, né? É. E ao mesmo tempo, queria colocar para vocês algumas coisas que vale a pena pensar, né, desde a semente desse processo, tá? Tem alguma outra pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer a respeito disso? Senão eu queria falar um pouquinho de dossiê. De minha parte, não. Achei excelente, na verdade, a conversa. É realmente o que tu falou, Bruno. É a questão da gente, pelo menos, ter uma trilha, um caminho, da onde estão as informações, para daí agora, por mais que esteja um pouco atrasado, montar o nosso planejamento e começar a agir em cima disso para fazer as adequações em tempo hábil, né? Até para atender legislação e tudo mais. E assim, né? Com Sorte o que tu já deu, tempo. já. Pode falar, Ana, desculpa. Não, imagina, com um tempo sobrando não é a palavra certa, mas com um respaldo para que se as coisas não ocorram como a gente imagina que vai ser, a gente tem um tempo ali para acertar e adequar, né? Que, Uhum. querendo ou não, a parte 3 e 4 é o que acho que são 2 anos o primeiro, né? São 2 anos. São 2 anos, né? O 4. Então, assim, 2 anos a gente viu pela validação e pelas instruções de uso, por exemplo, que 1 ano, 2 anos passam muito rápido. Passa no piscar de olhos, assim. A gente estava falando isso outro dia com o cliente, que, né, o pessoal pergunta, quanto tempo demora fazer uma implementação, né, porque a gente chegou a... Cara, ele não aparece ainda, tipo, abertamente. Eu acho que no site deve estar aparecendo, né? Mas a gente tem o serviço específico de UDI, o pessoal pergunta, mas quanto tempo leva e tal? A gente fala, cara, se a gente focar, geralmente o desenrolar, né, o deployment, né, desse planejamento, leva aí 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Dependendo do nível de foco que a empresa dá. Porque, óbvio, né, você precisa de direção olhando, né? Diretores, abraço, né? Mas assim, você precisa de direção olhando, né? Você precisa sei lá, você precisa de um RD que está nessa direção, né? Porque é uma coisa que eu já vi em muitas empresas e que eu acho que não é saudável em nenhum ambiente, né? É que você tem, por exemplo, qualquer que seja aquele nível mais alto, né? Que a galera toma decisões, né? E aí o RD, ele fica num cargo que é exatamente o inferior a esse nível, né, cara? Eu acho isso, assim, muito complicado, né? Eu sei que muita gente faz isso, né? Mas eu acho muito complicado porque você tem, por exemplo, um grupo de diretores e aí você tem um gerente, por exemplo, de qualidade de assuntos regulatórios e essa pessoa é o RD, né, quando na verdade, se você olhar, inclusive a RDC 16, ela vai ser muito clara, né, que você tem que ser um membro do grupo gestor, né, assim, óbvio que ela não fala desse jeito, não lembro as palavras, mas é evidente, né, ela demonstra claramente que tem que ser alguém que faça essa conexão de dentro, né, do nível máximo de tomada de decisão, né, e eu estou dizendo isso porque eu sei que isso gera uma série de dificuldades depois, né, para a gente, porque a gente precisa, né, nos ambientes das empresas, como a gente fala com os cursos de Black Belt da vida, né? Você precisa de um patrocinador, né? Você precisa de alguém que está puxando essa causa, por assim dizer, para que esse planejamento não fique ali boiando, rodando no meio de outras prioridades, né? Deixa eu ver aqui, eu peguei, na verdade eu separei a respeito de dossiê, tem 4 documentos do MDRF, eu não vou abrir todos eles aqui, né? Mas assim, é legal a gente utilizar esses 4 documentos aqui, ó. E alguém, eu não sei o quanto vocês já fizeram dessas coisas, né? Mas o pessoal às vezes pergunta assim, mas é RDC 40 e tal, né? É importante a gente entender aqui, gente, eu vou mudar para dossiê o assunto, tá? Desculpa, É importante a gente entender aqui que o dossiê técnico, ele nada mais é do que um caso muito, muito específico de um STED. Vocês estão acostumados com a ideia de STED? Vocês já viram STED? Não. Tá.
O STED é esse cara aqui, ó, que está nesse documento de 2008, tá? Do IMDRF. Que não era MDRF na época, né? Sim. Era o GHTF, saudoso GHTF, né? Global Harmonization Task Force, né? A versão larval do MDRF, né? Mas é assim, o dossiê técnico que a gente vê na RDC 40 hoje, né? Alterada pela RDC 270, alterada por N outras, Sim. né? A gente tem algumas alterações dentro dela, né? Cuidado, jovens, né? Mas a ideia é que aquilo lá que a gente vê naquele anexo, né, que fala, tem isso, tem aquilo, não sei o que, é um caso específico do STED, tá? O STED é esse nosso amigo aqui, né, o Summary Technical Documentation, tá? Que é uma compilação de informação que a gente faz para demonstrar, aí é muito importante, né, demonstrar conformidade com os requisitos essenciais, né, ou os princípios essenciais de segurança e eficácia dos dispositivos médicos. Tá? E o que é legal da gente trazer no contexto, né? Eu não sei, vocês têm algum desafio específico nesse momento? Vocês querem que eu faça um comentário mais geral? Acho que um comentário mais geral para a gente dar uma assimilada e ver no que a gente pode melhorar. Não, beleza. Porque assim, eu gosto muito, tá, gente, dessa noção que quanto mais conhecimento e experiência a gente tem, mais fácil fica de definir o que a gente não vai fazer. Sim. Né? E fica mais legal, e eu digo legal porque é divertido, tá? É um processo que pode ser divertido, né? A gente tem que saber levar isso dentro das empresas, mas, né, é um processo que eu chamo de acordo técnico viável. Eu tô até pensando em, sei lá, patentear isso daí, colocar em algum lugar, vou chamar de ATV, tá? Porque aí eu vou até voltar no comentário do 100% da Ana lá no começo, né? Então, assim, quando a gente está tentando atender um requisito, a gente desenvolve uma especificação. Essa especificação, ela é o resultado do que é possível fazer no contexto da minha empresa, né? E considerando esses requisitos que são subjacentes aos processos que estão rodando lá dentro. E Bruno, por que você está dizendo tudo isso? Porque isso leva, no final, ao que eu estou nomeando aí de acordo técnico viável. E o que acontece quando a gente está num processo de auditoria ou tentando demonstrar alguma coisa é que a gente leva para esse avaliador, né, esse acordo técnico viável e fala assim, avaliador, esse é o acordo técnico viável ao qual eu cheguei. Né? E se isso foi feito com consciência, né, no melhor dos seus esforços, aquela coisa que a gente já falou, isso dificilmente gera uma situação em que você vai tomar uma não conformidade monstruosa, porque algum tempo, alguma energia foi dedicada àquilo lá para definir qual é a forma que a Descarpac consegue, por exemplo, né, chegar naquele ponto, né, atender aquele requisito. Tá? Uhum. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu gosto muito de usar o conceito de acordo técnico viável no contexto de um dossiê. Né? No fim das contas, o dossiê ele é esse acordo técnico viável em forma de um kit de documentos que eu vou usar para demonstrar, né, que eu estou atingindo, né, que eu atinjo consistentemente, né, a segurança, né, os requisitos essenciais, aí, ou os princípios essenciais de segurança e eficácia que meu produto tem que atingir. Né? Então, como que eu faço isso? A RDC 40 fala como que, no contexto do dossiê técnico aplicável a produtos de classe 1 e 2, para o sistema regulatório estabelecido pela Anvisa para o território brasileiro, como eu vou fazer isso. Né? Uhum. Então, é uma versão assim muito fechadinha do STED. Tá? O STED, ele tem essa... Eu vou entrar aqui, eu acho que eu vou passar nesse documento só para vocês verem, assim, ele vai falar um pouquinho do propósito e tal, mas ele vai falar dos contents, que eu acho legal a gente olhar aqui. Então, eu vou para a página 9. Olha só, essa figura aqui é muito boa, a gente gosta de usar ela em diversos contextos, porque o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, por exemplo, eu tenho o meu processo de desenvolvimento e no fim dele, né, o que eu vou ter? Eu tenho uma caixona, né, que eu posso chamar de registro histórico de projeto, que vai contar a história desse processo de desenvolvimento. Tá? E a casquinha dela, eu gosto de brincar, né, disso, assim, a casquinha dela é o RMP. Né, que é tipo, qual que é o estado mais avançado, né, que eu
como que eu materializei a solução física para um problema lógico que eu tinha quando eu precisava, né, desenvolver um produto, né? Então, esse produto que nasce ali naquela casquinha, né, a gente chama de RMP, né? E aí, como que eu faço a coleta como que eu olho para dentro desse kit de documentos e faço uma coleta sistemática? Gente, é bom ter processo para isso. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, tá? Mas, assim, é bom ter processo para isso, para que o regulatórios não precise remergulhar, agora sou eu com os neologismos, remergulhar dentro do processo de P&D para fazer um reassembly, sabe? Tipo, uma remontagem desse negócio toda vez que alguém nos solicita um arquivo técnico, um dossiê técnico, que agora a gente sabe que é um STED, né? Então, o cara fala no contexto americano, sei lá, dos Estados Unidos ou do Canadá, inclusive o Canadá sempre usou STED, né? Tipo, assim, é bem legal, se você consegue usar o STED, os caras meio que sabem o que é e já trabalham bem com isso. Mas assim, do contexto de diferentes países, ele vai falar assim, eu quero um arquivo técnico assim, assim, assado. É importante a gente ter essa noção que basicamente é uma releitura, uma versão específica de um STED, tá? E aí o meu STED, onde que ele nasce? Ele nasce aqui, ó, nessa coleta, né? Então eu faço a coleta de subgrupos de documentos para demonstrar atendimento ao requisito essencial de segurança e eficácia. E esse demonstrar, eu até vou adicionar uma nova camada aí, eu preciso convencer, né? Então, esse kit de documentos, né, a gente costuma treinar bastante esse tipo de coisa quando trabalha com SE, por causa dos technical files, né, que também são um tipo específico de STED, no fundo, né, eles precisam convencer. E aí, o que eu quero dizer com convencer? Ele precisa guiar muito bem, e ele precisa guiar com perícia os olhos de quem está avaliando, e também com usabilidade, né? Então, quando eu falo usabilidade, tipo, é exatamente isso, sabe? Tem referências cruzadas, a navegação de uma parte do documento para outra, ela não vou dizer que é fácil, né? Às vezes não é tão fácil, mas assim, ela é facilitada. Eu consigo, tá vendo essa coleta aqui, esse documentation subset? Quando eu faço esse subset, tá? Eu vou aumentar aqui. Quando eu faço esse subset, sabe? Eu tô enchendo linguiça, entendeu? Né, assim, percebam, é o que a gente tem falado muito, né, regulatórios, qualidade, GR, né, a gente tem que limpar as coisas para a gente se comunicar melhor. E, cara, isso serve para os documentos, como serve, né, na hora que a gente vai fazer uma apresentação para uma diretoria, né, que você chega e fala lá, MDR, não sei o que, SCCP, nananã, e aí o cara fica tipo, né, quantas vezes a gente toma, às vezes, essa puxão de orelha da comunicação. Então é assim, né, a hora que eu monto meu arquivo técnico, meu dossiê técnico, o que eu estou fazendo é isso, é puxar de uma maneira, né, assim, a mais processual possível, de dentro do corpo de documentos, por exemplo, de um RH-Proj, na verdade, de um também, que essa discussão é filosófica e longa, né, mas você vai ficar ali contornando, né, um pouco o RH-Proj, um pouco o RMP, né, você vai falar um pouquinho de cada coisa, dependendo do que está sendo solicitado, né, e como que eu faço isso de uma maneira processualizada, né? Como é que eu faço isso de uma maneira que, tipo, né, a Tamires, por exemplo, na hora que vai montar, esse negócio já está lá definido, e aí depois que ela faz isso 2, 3 vezes, ela já pega uma facilidade de fazer isso. E a gente tem na empresa uma instrução de trabalho, ou mais de uma, sei lá, falando, ó, como é que monta o dossiê técnico para produto de classe 2 no Brasil e como que monta o arquivo técnico do produto, sei lá, de classe 3 no Canadá e como que, né? Então a gente consegue fazer, né? Conversa muito com aquela gestão da base de dados do UDI, né? Assim, óbvio, né? Não estou dizendo que é tipo super similar, mas existe existe um paralelismo aí, né? Uma analogia que você consegue fazer. Então, o legal de fazer é isso. Então, você pega, por exemplo, a RDC 40, vê esses requisitos e conecta eles, né? Você pode, cara, você pode brincar, né? Você pode dar códigos para esses requisitos, sei lá, e fazer eles conversarem com a estruturação do seu RH-Proj, com a estruturação do seu RMP, eventualmente, né, com outras estruturações ali que podem ser necessárias, mas assim, principalmente você vai puxar daí, de uma forma que isso fique mais leve, tá? E esse documento aqui do MDRF, ele é legal porque
ele nos ajuda a entender a expectativa regulatória desse grupo de reguladores que desenharam esse negócio lá atrás, né? E aí essa expectativa, nesse documento aqui, ela está bem sumarizada e ela pode servir como um ótimo ponto de partida para vocês, dependendo do quanto vocês têm isso consolidado ou não. Então, por exemplo, quando eu estou lá no relatório técnico da Anvisa, né, na parte 1.1, descrição do dispositivo, nananã, né, que a gente pega lá no anexo 3C. Cara, o que quer dizer descrição do dispositivo? Dá para você fazer 1 milhão de coisas diferentes e ainda vai ser uma descrição do dispositivo. Só que, Tamires, Ana, Descarpac, né? Existe uma diferença que a gente pode estabelecer aí, né? Eu, tipo, tirar da minha cachola que, tipo, eu vou falar que o dispositivo é assim assado, papapá, ou, em algum momento, eu pegar esse negócio aqui e falar, não, eu vou pegar o device description desse documento aqui, do MDRF, né? E aí, percebem que isso eleva a minha capacidade de argumentação diante de um questionamento, porque não é uma coisa que eu defini arbitrariamente, é uma coisa que eu estou puxando de uma referência que você pode até falar, regulador, na verdade foi você que escreveu isso lá, sabe? Então, é isso que eu quero dizer com essa coisa do acordo técnico viável, né? Porque dependendo de como você dispõe a informação a partir desse guia, pode ser que você vai ter furos. Você vai ter furos. Mas você atendeu a uma coisa que que tem um fundamento. Esse fundamento está fora de uma realidade simplesmente imaginada por vocês, né? Na verdade, ele está dentro de uma estrutura pré-definida, que é como puxar referência bibliográfica no final do seu TCC, né? Que é tipo, né, não sou eu que disse, foi você, né? Foi o cara lá, né? Isso ajuda muito a ganhar corpo, tá? Eu vou passar rapidinho, mas o que ele vai falar é isso, tá vendo? Você tem o device description, você tem o product specification, as referências, o labeling, né? Design and manufacturing information. Percebam, cara, nada disso é novo, nada disso é tipo, né, assim, super master blaster diferente, mas ele serve como semente para todas as outras coisas, e se você abrir a RDC 40, você vai ver que serve como semente para ela, tá? Esse é um documento de 20 páginas, olha que preciosidade, né, assim, olha que alegria, né? E aí eu vou mostrar para vocês o outro documento, tá? Porque assim, ó, depois deem uma olhada, tá? Assim, eu vou passar para vocês também isso daqui, mas esse documento é legal porque ele fala dos Essential Principles, mas ele fala no contexto do IMDRF, que é legal também para vocês usarem como, de repente, base para enxergar outros Essential Requirements, né? Que hoje vocês estão focados em Brasil, então, para enxergar a RDC 56, às vezes você não vai nem, tipo, ganhar tanta informação, mas à medida, né, vamos supor que vocês queiram estender as regiões de venda de vocês, isso pode ser interessante, tá? Esse aqui é bem legal, porque ele tenta dar um direcionamento sobre como os CABs, né, os Conformity Assessment Bodies, né, os organismos, né, Notified Bodies, OCPs, todo mundo que, né, eles chamam de CAB, né, as autoridades regulatórias vão avaliar esses corpos de documentos, né, esses STEDs, e é legal esse aqui porque ele é de 2019, ele é bem mais atualizado, e ele nos traz a temida Table of Contents, né, que o pessoal fala, ai meu Deus, TLC, né, eu não sei se vocês já viram esse negócio de Table of Contents, mas geralmente o pessoal tem cobrado um pouco, né, que você monte um Table of Contents, né, e aí às vezes o pessoal até acha que o Table of Contents é o arquivo, mas não, ele é só realmente um navegador, tá, e vocês vão entender por que precisa de um navegador aqui, tá. Porque esse documento já tem 53 páginas, né? Os nossos olhos regulatórios já vão direto nesse ponto. Mas vocês vão ver que isso daqui é uma estruturação muito mais detalhada, né? Digamos assim, uma abertura. Eu acho que é nesse documento que ele fala, inclusive. Parece que tem requisito novo, mas não tem, tá? A gente só está especificando um jeito bonitinho, tipo, legal, já pensado por muitas pessoas de como fazer esse negócio, tá? Então, o que eles... Bom, tem definitions, blá, 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 né? É legal, cara. Isso aqui eu acho muito legal, porque eles definem summary, tá? Então, quando o cara fala summary, o que ele está esperando desse sumário, né? Percebam, né? Muito bom. Né? Cara, todo mundo já pensou nesse negócio que tá pegando sua cabeça. É que a gente, às vezes, não tem, né, o tempo, ou sei lá, a malemolência de buscar essa informação, né?
Então vamos lá, aqui ó, que legal, ele já vai falar de language requirements, que é uma coisa importante, tá? Que quem atua em mais de um mercado aí, né? Você que tem 2, 3, 5, 10 mercados, né? Eu preciso escrever não sei o que em polonês, geralmente precisa, né? Tem esse tipo de problema, né? Mas assim, o que é legal a gente ver aqui, tá? A gente vê essa hierarquia de apresentação, tá? Então, o TLC, ele já traz pronto, digamos assim, um mapa com o qual você pode estruturar o seu STED, tá? E vocês vão perceber no anexo da RDC 40 que é muito isso, assim, que está aqui, né? É que é uma versão super destilada, né? Abraços para os químicos, né? Mas assim, né? É uma versão muito destilada desse negócio aqui, né? Assim, que é essencial no contexto, né? Do sistema regulatório brasileiro para produtos de classe 2, né? Que tipo são menos preocupantes, por assim dizer, né? Então, percebam que ele tem toda uma estrutura aqui, tá? Quer dizer, são coisas que a gente não pensa muito, né? Mas quando eu tô montando o meu STED, e, cara, eu sempre vou advogar nesse sentido, tá? Já que é um requisito, vamos entender o conceito para a gente usar essa necessidade, essa obrigatoriedade a favor da alimentação de um bom processo dentro da minha empresa. E não para que eu fique dedicando recursos para atender uma coisa que eu não entendo e atender de qualquer jeito, né? Então, se eu tenho essa estrutura, eu posso usar ela pronta, certo? E óbvio, dá trabalho, gente, né? Ninguém aqui tá falando que não. Mas assim, eu posso pegar essa estrutura pronta e internalizar para o contexto da minha empresa, certo? Considerando os territórios em que eu atuo, os perfis dos meus produtos, que tipo de informação eu tenho, o que é mais importante, tá? Então, assim, é muito melhor se você não tem que criar, né? Tem que refazer, recriar a roda, né? Você só tem que trabalhar dentro de uma estrutura, tá? Então, gente, tem um monte de coisa, tá? O contexto da submissão, evidência não clínica, tá vendo? É bem. E tem esses códigos, né, que parecem aquelas portarias do Inmetro, cara. Aliás, né, assim, o Inmetro podia colocar menos códigos, né, menos extensão daqueles números, né? Podia. Né, é difícil, cara, aquele negócio. A hora que você vai olhar lá dentro, né? 6.5.3.2.9, cara, é muito difícil. Né? Mas assim, enfim, tá vendo? Aqui eles também não ajudaram muito, né? Mas vocês vão ver que ele te dá todo o caminho. Todo. É bem legal, tá? E aí você consegue cortar as coisas que não fazem sentido e aplicar as coisas que fazem, tá? Eu vou passar rapidinho aqui, porque dentro de cada parte tem um negócio muito legal, tá? Que é isso aqui, ó. Isso aqui vale ouro, tá? Isso daqui são os requisitos regionais aplicáveis a cada parte desse STED, tá? Então, cara, isso aqui já é o mapa da mina, né? De tipo, para cada partezinha, quando você vai atender, você fala assim, tem mais um negócio aqui que a TGA tá pedindo, então eu preciso já pôr isso daqui porque eu tenho produto na Austrália, entendeu? Então, é maravilhoso, né? Óbvio, é grande, dá um Eu já dei uma trabalho. olhada nesse documento. Vou te falar muito sinceramente que eu não parei exatamente para ler ele bem, mas eu já dei uma olhada, ele tá na minha lista de tendências. E ele é bem, eu achei ele muito legal e bem rico de informações, assim. É mais, eu acho que é muito mais a gente sentar e definir um processo, definir um jeito de guardar esses documentos, porque tá aqui, tá escrito, é só a gente botar em prática. Exato. E eu acho que esse é o desafio que, quando a gente tem um perfil perfeccionista, principalmente, a vida nos lança todo dia, né? Que é tipo, cara, põe o negócio em prática, faz rodar, sabe? Isso. Né? Tipo, tenta fazer um negócio e aí depois a gente vai aprimorando, né? Então, momentos humanistas, né, do processo de consultoria, mas é isso, assim, né? Então, a gente consegue, sabe, montar, chegar nesse acordo técnico viável e ter um processo nosso, né? E, na verdade, eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente fala em dossiê técnico, óbvio que você vai pegar a RDC 40, vai abrir, vai tentar atender a cada um dos pontos, mas esse olhar mais expandido vai ajudar vocês, né? E aí o que eu vou dizer, né? Quando a gente fala desse processo, né? Lógico, vocês já sentiram, vocês já perceberam isso, né? Mas né? Olha o portfólio de produtos,
Perfil de risco, de novo, né? Isso é sempre muito importante. Olha os territórios, cruza a informação e você usa um documento desse como base para criar um processo, de forma que toda vez que vai fazer alguma coisa, a equipe de regulatórios não tenha que ir lá na sala do P&D, voltar dentro do processo, conversar com todo mundo, entender onde está não sei o quê, para coletar, depois mandar e tal, né? Porque, inclusive, né, com o aumento do peso dos reguladores sobre né, nesse olhar da pós-comercialização, isso vai ficando mais desafiador, né? Você, em geral, quando alguém te pedir, esse tempo vai ser bem menor, né? A expectativa regulatória é que esse tempo seja, tipo, curto, porque, em tese, você já deixou esse negócio montado, né? Então, é um ponto de atenção também, tá? E eu acho que seria isso. É isso que eu queria mostrar para vocês, considerando isso que vocês disseram. Queria saber se tem alguma coisa mais que vocês, sei lá, querem perguntar, querem discutir a esse respeito. De minha parte, é realmente o que a Tamires falou. Esse documento até do IMDRF, ele realmente é muito rico e ele traz as informações, ele é rico em informações detalhadas, então ele dá toda essa orientação que talvez a gente ainda tenha uma certa dificuldade. Hoje a gente tem já, né? A gente tá montando os dossiês, tudo também, a gente não tá zerado no negócio, a gente já tá fazendo. A gente tem todo que a gente montou da nossa forma, uma planilha com um link entre os arquivos do dossiê, onde que a gente tem os nossos arquivos salvos. Por exemplo, tem uma pasta de cada produto para cada dossiê, assim, tá... Como é que eu posso te dizer? Ele tá rodando, ele tá funcionando, só que eu acho que é o que realmente que a Tamires também comentou, da questão da gente realmente parar, tirar ali um tempo, ler o documento e quem sabe aprimorar o que a gente já está fazendo, porque obviamente todo o processo sempre pode ser melhorado e sempre pode ser aprimorado, né? Então eu acho que até serviu a questão da nossa discussão aqui agora, né, da nossa conversa, serviu justamente para a gente começar a pensar em outras ideias e em aprimorar o que a gente já está fazendo, em usar justamente essa questão, esse embasamento técnico pelo IMDRF para definição, até para a gente ter uma justificativa mais clara do que, como tu comentou, Bruno, do que realmente assim, a descrição do produto. Não foi um negócio que a gente tirou da cabeça, que definiu que a descrição do produto era aquilo, assim. Tem um embasamento de que está na descrição conforme o que o IMDRF, por exemplo, cita como descrição do produto. Então, tudo fica mais fácil e, querendo ou não, a gente fica mais seguro. Seguro, assim, né? Não que a gente tenha uma dificuldade ou que, sei lá, um inspetor que venha não vá aceitar. Mas é a mesma coisa de um artigo científico, enfim, de qualquer coisa. Você tendo um embasamento técnico, você passa mais segurança e mais credibilidade para quem está avaliando o teu processo também, né? Porque não fica um negócio que saiu, sei lá, assim, numa expressão bem pobre, que saiu da cabeça, sabe? Então, eu acho que valeu muito a pena, assim. E é questão da gente sentar agora e talvez aprimorar o que a gente já está desenvolvendo, fazer esse link entre o item da RDC com o item do MDRF. É só uma questão de melhoria, né? Já são coisas bem parecidas, né? A RDC 40, ela caminha junto com esse documento. É mais o que a Ana falou, é mais a gente parar, ver se a gente realmente está gastando a nossa energia numa coisa que é necessário, se a gente pode puxar um processo para que ele fique mais rápido, tirar algumas partes. Acho que é mais isso, é mais lapidar o que a gente já faz. Isso aí. Né? Legal. Então, assim, eu acho que seria isso. Eu vou só, como eu falei, né, eu tinha separado uma apresentaçãozinha no final, mas é só para passar para vocês, assim, como é que tá, né, tipo, a nossa estruturação dos serviços. Vou fazer bem rapidinho, tá? E só para vocês verem também, né, a gente tem mudado aí bastante coisa, né? A apresentação ela chama SQR em 10 minutos, mas eu vou fazer em menos, tá? Mas basicamente assim, eu vou passar muito rapidinho, a gente está desenvolvendo esse olhar sobre abordagens científicas, porque é do nosso interesse, lógico, desenvolver esses melhores fundamentos, como vocês disseram. Todos os lugares que eu passei, gente, assim, eu sempre falei muito isso, né?
as pessoas chegam para nós na área de regulatórios e falam assim, ah, mas o que que eu faço, né? Às vezes, assim, em níveis diferentes de revolta com a vida, mas, né, às vezes elas falam, ah, mas fala o que eu faço, o que eu tenho que fazer, né? E é muito legal, eu gosto muito de responder esse questionamento assim, não, você me fala o que você faz. E aí, você vai falar como é o processo que você desenhou. Se tiver alguma flag ali, uma bandeira amarela ou vermelha para a gente colocar à medida que você me contar a sua história, eu vou te avisar. E a gente vai fazer um ajuste desse processo. E só que eu vou fazer depois, né, supondo que eu seja qualidade também, é cobrar que você faça o que você falou que ia fazer. Tá? E aí, né, se esse combinado está feito, se esse acordo técnico viável foi atingido, cara, eu aqui vou lutar com unhas e dentes por esse acordo técnico, né, que foi o que, né, a Tamires, agora você, Tamires, a Ana também, vocês, né, falaram, né, a gente refletiu aí nessa noção, tá? Então a gente é muito focado, né, eu vou passar rapidinho, a gente é muito focado em ciclo de vida, né? Então a gente pensa muito no ciclo de vida dos produtos e dos processos, de forma a atender, né? A ter esse olhar sobre a gestão do risco desse ciclo de vida, tá? E procuramos entregar então essa alta qualidade cortando, né? Tudo que realmente, né? Muitas vezes não faz muito sentido no contexto das empresas, tá? Né? E que muitas vezes você pode abrir mão justamente porque você sabe o que você está fazendo. Tá? A gente está trabalhando com alguns serviços diferentes, a gente tem oferecido alguns gap analysis, tá? Os temas são, eu não fico lendo essas coisas, mas os temas são muito variados, né? A gente deixa muito aberto, tá? E a gente geralmente costuma oferecer, às vezes o cliente chega e fala, quero um negócio gigantesco. A gente fala, não, cara, vamos começar com gap analysis, porque aí vocês conhecem a gente conhece vocês. Se vocês falarem, cara, né, no fim a gente entrega um planejamento, se quiser fazer com a gente faz, se não quiser não faz, tá? A gente trabalha então hoje com uma carta de treinamentos que tem um monte de treinamentos. A gente está trabalhando, na verdade, cada vez mais nisso, né? Temos trabalhado intensamente com essa ideia, sabe, de elevar o mercado brasileiro de dispositivos médicos. Até falo isso toda semana no Coffee Break, tá? Então tem exemplos aí de treinamentos e tal. A gente trabalha com consultorias, então um modelo geral, que é tipo, precisamos desenvolver um projeto assim, a gente faz o projeto, faz o deployment e conduz a empresa, né, ao longo do processo de implementar esse projeto. A gente tem também um modelo de retainer, que é por tempo e não por projeto, tá? E dentro desse contexto de consultoria, eu sempre gosto de falar, né? Quando o cliente pede que a gente faça as coisas, a gente chama isso de consultoria de implementação, que é diferente, né? Se a gente vai fazer, não é uma consultoria normal, é uma consultoria em que a gente está realmente pondo braços a mais dentro da estrutura da empresa, tá? E alguns serviços especiais que hoje a gente está oferecendo, né, de avaliação biológica. O pessoal fala, ai meu Deus, biocompatibilidade, não sei o quê. A gente fala, cara, calma, né, nem tudo é biocompatibilidade nessa vida. Você não precisa fazer todos esses ensaios, você só precisa entender, né, o que você está fazendo, né, como é que você está avaliando a segurança biológica do produto, que são coisas diferentes, né. A gente está oferecendo um serviço de avaliação clínica, um serviço também de monitorização pós-comercialização para todos esses desafios incríveis, né, que o MDR está trazendo para o mercado, em função aí, né, desse acompanhamento muito próximo, né, de como é que eu atualizo o PMS, como que eu faço um PMCF, como é que eu sigo ele, né, como é que eu faço a coleta dos dados, e o serviço de inteligência, tá, que é a nosso novo produto, assim, o produtinho mais novo, né, que ele também visa suplementar essa necessidade de inteligência regulatória, de levantamento otimizado das informações para as empresas, a passagem dessa informação de uma forma mais lisa, mais rápida e que agregue valor, né, ao dia a dia das equipes de regulatórios que geralmente sofrem tendo que procurar as coisas, né, e na verdade quando elas deviam de repente estar dedicando energia de uma forma mais focada para coisas mais para o dia a dia, né, mesmo de fazer acontecerem nessas, né, seguir com as aprovações dos produtos, tá? Esses são os nossos contatos, tá? Então a Gi atende mais, na verdade a Gi talvez atendesse mais vocês, né, que ela fica em Maringá, né, a Gisele, e eu fico, né, em Araraquara. A gente geralmente deixa o que está mais para o sul com ela, mas também, né, fiquem à vontade, né, tô super aí para todo mundo, tá? Adoro esses momentos de compartilhamento aí, como vocês estão vendo, né? Vou até mudar o título, vou deixar tipo só o Free Consult, tirar lá 1 hora, porque para mim é sempre um prazer, tá? Conhecer as pessoas, trocar essas experiências e, né, tentar ser de alguma ajuda,
né, o tempo todo aí nesse mercado tão desafiador no qual a gente atua, tá bom? E é isso, Com vocês têm certeza. palavras finais, quer mandar beijo para alguém? Não, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de participar do, 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 do programa, do teu Espaço. projeto piloto. Uhum. Sim, achei muito bacana realmente a ideia, a proposta do projeto, essa questão de disponibilizar uma hora do conhecimento de vocês para compartilhar com a gente, com empresas e vice-versa, escutar o que a gente tem para falar, porque é só dessa forma que eu sempre aprendi de casa, desde muito pequena, que conhecimento nunca é demais e conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, assim, achei Legal. muito bacana mesmo e muito obrigada pela oportunidade. A Ana que é a boa das palavras, tá? Ela que fala mais que todo mundo dentro do nosso departamento. Uhum. Ele percebeu, eu acho, né? Porque umas 40 vezes eu incomodei. Mas realmente, assim, queria agradecer muito pela oportunidade. Foi muito legal participar desse projeto piloto. Espero que ele vá para frente. É muito importante que a gente tenha essa conversa, que a gente não fique só focado nos nossos problemas, a nossa empresa, a nossa. É muito importante que a gente enxergue outras vivências, compartilhe conhecimento. Compartilhar conhecimento nunca é demais, né? E obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempo para a gente, por ter dado todo esse suporte e passado esse conhecimento que é muito rico e que vai ser de bastante relevância para a gente aqui dentro da empresa e dos nossos processos. Legal, falou bonito também, ó. Fica aí na modéstia, né? Tá, a Ana que fala Não, bem. é que a Ana, ela é a que fala A mais, política, né? todas nós. Ah, entendi. Não, beleza. Então tá bom, gente. Eu agradeço a vocês também pelo tempo. Não sei se eu falei muito, não sei, né? A ideia é tentar Imagina. ser, tipo, né, muito claro, né, na explanação, inclusive dos porquês, né, das coisas que a gente traz. E também, né, agradeço, né, então esse tempo e eu ressoo aí as palavras da Tamires. Eu acho que já passou do momento, sabe, da gente, né, tipo, a gente olha muito para dentro só da nossa realidade e esquece, né, da responsabilidade solidária, né, que no fim das contas nos é imposta, né, pelo trabalho que a gente desenvolve todo dia, né, para tentar realmente levar o mercado, ajudar as empresas, ajudar o regulador, entender a dor Que a gente estamos todos no mesmo barco, né? É isso aí. Exatamente. Então tá bom, muito obrigado, viu? Tá certo? Um ótimo dia para vocês. E abraço. Obrigada. Abraços para todo mundo aí que aguentou até o final, esse tempão aí. Tá bom? Tchau. 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 Valeu. Obrigado. Tchau.